Olá, professora Rosânia, tudo jóia? Oi, Ed, estamos aqui novamente, né? Mais uma aula de matemática. Verdade, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Todo Como mundo vocês estão aí? animado para mais uma aula de matemática? Eu estou. Você, também, professora? eu também. Ah, hoje ela é um pouco trabalhosa, né, hoje? É verdade, hoje não tem jogo. Não. Não temos jogos, tá? Mas olha, o trabalho manual que vocês vão ter vai ser muito legal. E preparar para O próximo que é jogo. isso É mesmo! jogo, vamos preparar o material para realmente trabalhar com vocês nessa próxima aula que nós vamos ter. Esse material vai ser essencial para o nosso jogo. Isso, então nós vamos fazer com muito capricho hoje. Mas, primeiro, o nosso material. Antes, números decimais, não é isso? Isso. Números isso decimais que nós vamos ver hoje, tá? Números decimais, isso mesmo. Isso, então vamos lá. Material necessário para hoje. O normal, caderno, folhas para anotações. Isso. Isso é importante. Agora, muito cuidado, folhas. Precisamos de folhas e três folhas, tá? É essenciais que vocês tenham 3 folhas para trabalhar hoje, hein? Isso, o ideal é ser folha grande. Não precisa ser branca, pode ser caderno de linhas. Mas... O ideal é que seja próximo da folha de sulfite. Isso mesmo. Ok? Essa Essa vai ser a referência para vocês, Mas tá bom? se você só tiver folha de caderno pequeno, melhor fazer na folha de caderno pequeno do que não fazer. Tá. Importante. Provavelmente vai usar um pouco mais de folhas. Sim. Só isso. Isso, mas não se preocupem que dá pra fazer em qualquer folha. O que a gente quer mesmo é que todo mundo consiga fazer, né? E o próximo item é lápis, borracha, uma régua Muito e uma importante. tesoura. E muito importante também. Tá? Claro que a gente já sabe que com a régua podemos cortar também, né? Isso. Mas melhor uma tesoura, eu sou melhor na tesoura. Tem alguns que têm facilidade com a régua, na hora de recortar também. Isso, então preparem lá o material. Vamos dar um tempinho para que vocês tenham esse material, porque vai ser importantíssimo para a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos usar muito as folhas, a régua e depois a tesoura. Tá então, ok? Vamos aguardar vocês prepararem. Material prontos. Agora vamos para o nosso relembrando, tá? Aula 43. O diário de Lisa, né? Gente, olha, cupcakes. Não foi isso? Receita. Foi uma bela receita que nós, né, trabalhamos com vocês, aonde tinha uma coisa bem bacana que era as frações. Exatamente. E olha que é uma coisa que geralmente em casa as mães, né, geralmente fazem, os pais também usam muito receita, e aí vocês viram que receitas como meia xícara, tem bastante, inteiro e meia xícara. Então foram vários termos que usavam as frações, correto? Bastante. E aí tem aí alguns problemas. Tinha o problema de quem mesmo? Da Cecília e Sérgio, tá? E também nós fizemos com o quê? Ah, com as frações. Isso, mas usamos o quê? Os círculos de frações, para saber quanto precisava ou faltava para completar. E também vimos a diferença, não foi isso? Então vocês também, né, viram como trabalhar a diferença entre eles. Exatamente. Ok? E lembrando que a fração, né, geralmente vem após nós falarmos do inteiro, né? Como a fração é a parte, né, de algo. Isso não mesmo. É isso? Por isso nós tínhamos o numerador e o denominador. Correto? O denominador fala o quê? O denominador do todo. Isso, em quantas partes iguais foi dividido. Isso mesmo. E mesmo. o numerador, quantas partes a gente está usando, no caso, meia xícara, 1 meio. 1 é o numerador.
2 é o denominador. Divide em duas partes, pegamos uma. Lembram disso? Ok? Então vamos agora para o retomar a tarefa, não é isso? Então, retomando a tarefa, então desenhe um retângulo. Então a ideia era que você desenhasse um retângulo. Divida-o em 10 partes iguais. Pinte 1/10 de amarelo, tá? 3/10 de azul e 2 de vermelho. Aí vocês estão vendo o retângulo todinho branco, ok? E vamos começar agora a colocar essas cores. Vamos só lembrar de uma coisa, professor. Eles não precisam ter desenhado numa linha. Eles Verdade. podem ter dividido, por exemplo, 5 e 5, né? Necessariamente não precisa ser, é que como estamos no slide, a gente colocou Isso. uma única linha. Mas vocês podem fazer 5 e 5, sem Sim. problema algum. O importante tá? é que sejam 10 pedaços iguais. Isso. Ok? Então o primeiro era 1/10 de amarelo. Então tá aí, vocês estão vendo a imagem, ok? Depois, 3/10 de azul, ok? Está lá. E por último, 2/10 de vermelho, correto? Foi assim que ficou de vocês? Se você fez em duas partes, vão ficar as cores sem problema algum. Um pouco diferente, mas vai estar essas cores, Isso, correto? isso. Aí vem a primeira pergunta. Que fração do retângulo está colorida? Então o que a gente faz? Pode pegar 1/10 de amarelo, 3/10 do azul e somar com 2/10 do quê? Do vermelho. Isso. Ao que somarmos todos esses numeradores, daria um total de 6/10 do quilo que realmente nós vos pedimos para pintar. Quem só contou e colocou 6/10 Também tá está certo, correto. A gente só colocou a operação para mostrar como foi feito na aula 43, Né? correto? Isso mesmo. E depois vem a pergunta, que fração do retângulo ficou em branco? Então vamos imaginar o todo, não foi isso que nós colocamos? Isso. Em quantas partes foram divididas? Não foram 10? Então nós temos 10 de 10, correto? Se a gente tirar aquilo que foi pintado, que é 6/10, nós teríamos o quê? 4/10. Ou, olhando Olhando a figura, conta as partes em branco, também você teria 4/10. Essa foi a nossa tarefa, ok? Tudo bem? Conseguiram aí anotar direitinho? Fizeram? Quem não fez assim, lembrem-se, não tem problema. É só arrumar, tá? Essa é uma ideia que nós estamos dando, uma tá? ideia. Claro que o desenho pode ser diferente, mas a resposta 6/10 da letra A e 4/10 não tem outra. Tem que ser essa, tá? Então pensem nisso. Se você estiver errado, não tem problema. Errando, a gente aprende. Ok. Então vamos para a aula de hoje? Vamos então lembrar do Thomas e o Lucas. Vocês se recordam em algumas aulas que nós trabalhamos com Trabalhamos eles? o Thomas e o Lucas, né? Isso, quando eles estavam na garupa, medindo o tempo. Lembra dessa aula? Bem legal, né? Agora nós vamos falar que eles estudam o quê? No 5º ano. No 5º ano, eles estão juntos. E aí Thomas estava preocupado com seu amigo Lucas. Lucas estava triste, pois não estava conseguindo entender os números inteiros, décimos, centésimos e milésimos. Thomas queria ajudar o amigo e teve uma ideia. Correu para contar a ele. Lucas, lembra daquele material que a professora fez no início do ano? As fichas de sobrepor ou fichas escalonadas? Podemos usar a mesma ideia para os números decimais. Mas ali tinha unidades, dezenas, centenas e etc. Entendi como você quer fazer. Vamos lá para casa, que eu te mostro. Acho que você vai gostar. Vocês querem saber também? Vamos só mostrar para eles, lembram das fichas? Alguém já trabalhou com essas fichas na escola? Ó, de milhares, né? 1000, centenas, dezenas e unidades. Então, o que o professor, vocês faziam na sala? Tenho lá 4 unidades de milhar, 9 centenas, 3 dezenas. Que número que vai dar isso? 4.930. Alguém trabalhou com essas fichas já? Quem não, também não tem problema. Mas nós vamos fazer hoje parecido com isso, só que usando os números decimais. Olha, a novidade vai ser essa. Nós vamos fazer algo diferente daquilo que vocês já tinham conhecimento. Exatamente. Pelo menos vocês já viram essas fichas, né, que a gente Isso. usava escalonadas, nós vamos usar agora a mesma ideia.
Então, vocês vão só escrever lá no caderno de vocês, aula 44, a data e os números decimais. A gente vai dar um tempinho bem pequenininho só para vocês escreverem isso. E daí já vamos trabalhar com as folhas, a régua e a tesoura. Prontos com as 3 folhas lá? Então, as 3 folhas nós vamos dobrar do mesmo jeito, tá? Depois nós vamos escrever coisas diferentes nelas, tá? Então vamos fazer bem devagar para todo mundo poder acompanhar. Pegar a primeira folha, dobrar uma vez, assim, nesse sentido. Tudo bem? Aí nós vamos dobrar mais uma vez nesse sentido. Ó, você pega a folha deitada, dobra no meio. Agora temos 2 metades, se eu abrir aqui. Quer dizer, temos 2 metades, né? Um meio mais um meio. Vamos dobrar mais uma vez ela. Tudo bem? Assim. E mais uma vez. São 3 vezes. Agora eu vou fazer aqui na mesa. Tem que ser bem retinho, tá? Vamos ver. Ó, vocês pegaram a folha, dobraram 3 vezes no meio. Se vocês abrirem agora, ela vai ficar assim. Tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer isso? Vou pegar a outra e fazer a mesma coisa com ela, ó. Pego a folha, dobro uma vez no meio, bem no meio para ficar bem bonito, bem caprichado. Dobrei no meio. Aí eu vou dobrar de novo no meio. Tudo bem? E mais uma vez no meio. Quando a gente abre, como é que ela fica? Parece uma sanfoninha, ó. É assim mesmo. Ela vai ter 8 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Ou seja, cada parte é o quê? 1/8, é isso mesmo. O 8 quer dizer em quantas partes eu dividi e o 1 quando eu falo de uma parte. Então, nós já temos 2 sanfoninhas assim. Uma, vou deixar aqui do ladinho, nós ainda vamos usar. A outra também vamos usar. Aí nós vamos pegar a terceira folha e fazer pela terceira vez a mesma coisa. Dividir no meio. Ó, bem no meio. Aí eu vou colocar aqui na mesa para ficar retinho. Mais uma vez no meio. E mais uma vez no meio. Mais uma vez, cada parte 1/8. Vou abrir ela e vou ter uma sanfoninha. Todos conseguiram dobrar as 3 folhas assim? Tô dando um tempinho ainda para os que estão terminando. Agora vamos deixar 2 delas do lado. Já vamos usar. E vamos nos concentrar numa delas, ok? Então, nós vamos pegar esta uma que nós fizemos aqui. Vamos pegar a nossa régua e o nosso lápis ou a caneta e vamos fazer linhas bem nas dobras. Onde tem uma dobra, você vai fazer uma linha. Eu vou usar a caneta para que vocês possam ver, mas façam a lápis, ok? Façam a lápis que fica melhor. Vou fazer a primeira linha só para mostrar, ó. Vou pegar a régua. Lembram que aqui tinha uma dobra? Ó, fiz uma linha. Agora eu vou fazer isso em todas as dobras que eu fiz. Então, vou lá. Uma linha, mais uma, já tenho 2 partes. Mais uma, 3 partes. Vocês estão fazendo junto? Estão conseguindo? Peguem lá a régua e façam bem bonitinho. O material vai ficar muito jóia para vocês estudarem depois. Talvez alguém de vocês está que nem o Lucas, com dificuldade nos números, porque realmente é uma coisa um pouco mais difícil no começo. Então, a gente vai fazer esse jogo para aprender bem essa parte dos decimais. Ó, peguei a minha folha e fiz isso aqui. A de vocês deve ter ficado assim. Ok? Quando eu terminei isso com uma folha, o que eu vou fazer? Essa folha eu vou usar logo, tá? Vou pegar mais uma dessas aqui, que já estão com as dobras. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Podem fazer. Vamos lá.
Nós vamos pegar a régua e vamos fazer as linhas. Pode ser a lápis que fica mais tranquilo. Quem quiser fazer a caneta, tudo bem. 2. Agora eu vou ter 3 partes. 4. 5. 6. 7 partes e mais essa de baixo, 8 partes. Então, vocês devem agora ter 2 folhas assim, divididas em 8 partes iguais. Pegar a minha terceira folha e fazer a mesma coisa. Dividir com a caneta onde a gente dobrou, passar a caneta. 3 partes. 4. 5. 6. 7 e a de baixo, que é a 8ª parte. Agora temos isso aqui. 1, 2, 3 folhas divididas em 8 partes. Tudo bem? Se eu pegar 2 folhas, quanto? Se eu quiser a infração dessas partes todas, quanto vai dar a infração? 8 mais 8, 16, o quê? Isso, 8avos, porque foram divididas em 8 partes. Deixem 2 do ladinho. Estou esperando todo mundo terminar. Deve ter alguém que está terminando de fazer as linhas. Agora terminou. Então vamos pegar outra. Pegamos essa. O que nós vamos fazer agora? Vamos dobrar de novo. Agora vamos dobrar assim, ó. A de vocês provavelmente não tem essa linha desse lado. Por quê? Porque vocês fizeram só com lápis, né? Então a minha passa, mas é assim, ó. Era assim, vamos dobrar assim. Uma vez e mais uma vez. Dessa vez só 2 vezes, tá? Não 4. Não queremos 8 partes, só queremos 4. Uma vez no meio, mais uma vez no meio. Ó, ela vai ficar assim agora. Só com 3 dobras. Tudo bem? Conseguiram dobrar? Então vamos agora pegar novamente a nossa caneta e passar a régua nessas linhas também. Já mostro para vocês. Em quantas partes será que ela ficou dividida agora? Ixi, fiz uma errada aqui. Ainda bem que eu tenho uma reserva aqui. Ó, por isso que eu falo para vocês fazerem a lápis, que daí dá para apagar, né? Então, vai ficar assim. A de vocês ficou assim? Quantas partes nós dividimos a folha? Aqui eu fiz o traço numa linha errada, daí depois não vai dar certo pro jogo, tá? Mas nessa aqui está certo. Quem fez com lápis pode apagar, que isso acontece, a gente erra, né? Quantas partes nós dividimos agora? 1, 2, 3, 4, assim. 4 linhas de quanto mesmo? De 8. 4 vezes 8? 32 partes tem a nossa folha agora, será? Tudo isso? Aqui 4, mais 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 4. 4 vezes 8 vezes o 4. Então, nós temos 32 partezinhas. Cada parte é 1/32avos. Viram? Então, agora, esta folha, por enquanto, está pronta. Deixe do lado. Pegue a sua próxima. Mais uma. Faz exatamente a mesma coisa. Dividimos no meio. E mais uma vez no meio. E agora temos o quê? Novamente, 3 dobras. O que vamos fazer aqui agora? Passar novamente o lápis. Então, pegamos lá. Agora tem que cuidar para fazer certinho aqui. 1, 2, 3. Ó, novamente ficou com 32 partezinhas. Ou seja, cada parte 1/32avos. Vamos deixar aqui do ladinho e pegar a nossa terceira folha e fazer a mesma coisa. Dobro no meio. E mais uma vez no meio. E daí, tenho 3 dobras. Passo a caneta de novo. Bem caprichadinho. Então, agora, vocês vão ter 3 folhas divididas em 32 partes. 1, 2,
3. Vamos repetir aqui? Vamos olhar aqui no nosso slide? Nós temos a explicação também, só pra gente, quem ainda está terminando, conseguir terminar. Então, primeiro a gente dobrou no meio, dobramos mais uma vez no meio e mais uma vez no meio, até a gente ter 3 dobras. E daí a gente abriu a folha e fez o quê? Passamos as linhas. O que aconteceu? Ficaram 8 pedaços. Depois, nós dobramos mais uma vez a folha. Deste jeito, agora assim. Então, dobramos uma vez ao meio, depois mais uma vez ao meio. Abrimos a folha e, usando a nossa régua e o lápis, fizemos mais, passamos o lápis também nas dobras, certo? No final, ficamos com cada folha dessas dividido em 32 partes, certo? Então, todo mundo está aqui junto comigo com as 3 folhas divididas em 32 partes. Agora está na hora da gente escrever. Agora tem que prestar bem atenção. Nós vamos fazer juntos. Primeiro, nós vamos fazer os milésimos. Ó, está ali daquele jeito. É assim que nós vamos fazer. Só que não precisam olhar. Vamos olhar aqui comigo. Guardem 2 das folhas e peguem uma. Podem fazer a lápis, a caneta, a canetinha, o que vocês quiserem, mas cuidem para não errar. Não escrevam nada ainda. Olhem aqui, eu vou fazer a primeira linha. Nós vamos fazer assim, eu vou fazer o primeiro, depois vocês vão fazer. Ó, super importante. No primeiro aqui, eu coloquei um 0. A vírgula, ela ficou no segundo retângulo, na segunda parte aqui da primeira linha. Depois 0, 0, 1. Só o mais importante aqui é acertar o lugar da vírgula. Depois a gente vai ver por quê, ok? Então, 0 no primeiro, na primeira partezinha aqui. Na segunda é uma vírgula, depois o 0. Depois um 0, depois 1. E assim nós vamos fazer até aqui embaixo. 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o que cabe nessa folha. Agora sim, todo mundo fazendo. Tudo bem? Vou fazer aqui junto. Então, 0,001. Vou fazer o 2 agora, vocês fazendo comigo. 0, 0 e o 2. 0,003. 0,004. 0,005. 0,006. 0,007. 0,008. Vocês viram que o 9 não coube nessa folha. Aqui só tem 8 linhas, então só pudemos fazer até o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou ter que pegar uma outra folha para fazer o 0,09. Então, peguem a outra folha e só escrevam isso. 0, no segundo quadradinho, uma vírgula, 009. Tudo bem? Agora você pega a tua tesoura, presta atenção, não vamos cortar errado. Só cortar nesta linha, ó. Estão vendo? Só assim você vai cortar. Porque são milésimos. Lembram que o milésimo aqui, primeira ordem depois da vírgula, é o quê? Isso, o décimo. Depois vem o centésimo, depois vem o milésimo. Todas elas vão ficar assim. Podem recortar as 9 fichinhas. Isso aqui nós vamos chamar de fichinhas. Então, vamos lá. Todas as 9, sempre na linha. Aqui eu já tenho 2. Vocês vão colocando do ladinho, deixando o material pronto. Depois a gente vai fazer escrever, compor alguns números com essas fichas, tá? Então, vamos lá, cortar todas. Todo mundo está cortando comigo já? Quem não tem a tesoura, faça com a régua, só que daí tem que ficar bem firme, ó. Dá pra ser com a régua. Fica bom também, ok? Mas tem que ser nessa linha. Ó, estou fazendo com a régua agora. Então, tem mais esse.
pronto. E mais a outra folha, nós vamos ter o 0,009, ou seja, 9 milésimos. Pronto, os milésimos estão prontos. Vamos deixar eles de ladinho e vamos fazer agora quem? Vamos ver aqui. Então, ali estão os milésimos. Estão ali, que nem eu aqui um montinho. Vamos ver agora os centésimos. Então, vamos começar com essa folha que a gente já tirou um. Lembram que tiramos o 9 daqui? Prestem atenção, vou escrever o primeiro para depois vocês verem. Ó, do mesmo jeito. No primeiro nós vamos colocar 0, a vírgula fica no segundo. 0, 1. Ó, aqui atrás está em branco. Vai ficar assim por enquanto, tá? Depois vamos fazer até o 7 aqui, que só vai caber até o 7. Todo mundo fazendo agora. 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Agora não tinha mais 8, porque nós já tiramos o 9 milésimos aqui de cima. Isso, quem que falta? O 8 centésimos e o 9 centésimos. Então, vamos fazer ele aqui. Do mesmo jeito. 0,08 e 0,09. Então, agora temos os centésimos. Os centésimos têm 3 ordens aqui. A ordem das unidades, a ordem dos décimos e dos centésimos. Então, dessa vez, podemos cortar aqui assim. Vocês já vão ver por quê. Ó, aqui, essa parte branca aqui vamos guardar, tá? Já vamos usar. Deixa no cantinho. Como que nós vamos cortar esse aqui? Da mesma forma. Cortar aqui assim. Todos eles. O 2 e vamos colocar no montinho aqui do lado. 2, 3. Viu que o professor Ed falou que hoje a gente ia trabalhar bastante. O 4, 5 e o 6 e o 7. Cuidado ao cortar outra folha, não cortem ainda. Já mostro como. Temos o 7. Vou pegar a outra folha. Olhem aqui com muita calma. Cortem assim primeiro. Nós vamos precisar dessa parte de baixo. Tudo bem? E agora assim. Sobrou este aqui. 9 pedacinhos aqui. Deixem do ladinho. Recortem esses dois. Os nossos milésimos e os centésimos estão prontos. Deixa eu ver aqui. Ó, lá. Os centésimos também estão prontos. As 9 fichas dos centésimos. Agora vamos, quem vem depois? Logo depois dos centésimos, vem os décimos. Vamos pegar os décimos. Então, os décimos nós vamos fazer aqui. Estão vendo ali como é que a gente está fazendo? Então, vamos fazer os décimos agora. Nos décimos, a gente vai escrever aqui 0,1. Ó, estão vendo? E aí para baixo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ali no slide a gente colocou 0,6 aqui. Se alguém colocou aqui, também pode. Mas ali eu coloquei 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Agora vamos cuidar bem ao recortar, para não cortar errado. Minha sugestão é cortar no meio aqui primeiro. Vamos lá? Então cortem bem no meinho aqui, ó. Que daí depois fica bem tranquilo de recortar. Então a gente ficou com esse pedaço e esse. Estão vendo? Agora só tem uma ordem depois da vírgula, que é a primeira ordem, que são os décimos. Vamos cortar eles agora também. 1, 2, 3, 4 e o 5. Vão sobrar só alguns pedacinhos que nós não vamos usar da folha, mas quase tudo vamos usar.
6, 7 décimos, 8 décimos e 9 décimos. Ó, as nossas fichas de sobrepor, ou sobrepostas, ou fichas escalonadas, tem vários nomes. Estão quase prontas. Os décimos agora estão prontos. O que falta ainda para a gente conseguir escrever? O que será que falta? Então, ali são os décimos, que vocês já estão prontos. E, por último, nós vamos fazer os inteiros, na verdade, somente as unidades. Porque os inteiros podem ter unidades, dezenas, centenas, que nem aqui, que nós já fizemos. Vimos já. Lembram dessas duas tirinhas que faltaram? Então, aqui nós vamos escrever do 1 ao 9. Então, vou fazer o primeiro, que não tem vírgula nem nada. 1. Aí, o resto vocês vão fazer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, nesses aqui 2, nós vamos escrever o 8 e o 9. Opa! Isso? Vamos cortar do mesmo jeito que nós fizemos os outros. E o nosso material está pronto. Bem trabalhoso, né? Mas ficou bem joia. Tenho certeza que tá ficando bem bonito o material de vocês. Já vou avisar, nós vamos usar esta nesta aula, aula que vem e na outra também. 3 aulas seguidas nós vamos usar. E guardem bem, porque pode ser que depois, mais tarde, a gente vai usar de novo. Então, esse material é bem importante. Então, os inteiros estão aqui também. Pronto o nosso material, ó. Tá lá. As unidades também cortamos, ficaram as 9 unidades. Está pronto o nosso material com essas fichas. Lembram que o Lucas estava com dificuldade, que o Thomas prometeu ajudar? Eles fizeram todo esse material e agora o Thomas fala assim: Lucas, vamos compor o número 3 inteiros, 5 décimos, 6 centésimos e 7 milésimos. Ixi, vamos fazer mais devagar? Então agora vocês fizeram 4 montinhos, né? Milésimos primeiro, centésimos, décimos e inteiros. Tudo bem? Todo mundo se achou no material? Então vamos lá. O que ele falou? 3 inteiros. Então vamos lá pegar o 3 inteiros. Vamos procurar nas nossas fichinhas. Ó, achei o 3 inteiros. Vou separar ele aqui. Quantos décimos o Thomas está falando para o Lucas ali? 5 décimos. Vamos procurar os décimos. Tem uma ordem depois da vírgula. Então, temos que procurar. 5 décimos. Vamos procurar aqui. Ó, achei o meu. 5 décimos. Do lado do 3, estou colocando aqui. Quantos centésimos? 6. Vamos procurar o 6? Achei. 6 centésimos. E quantos milésimos? 7. Então, vamos procurar o 7. Vixe, esses aqui são mais. Ah, aqui. São maiores, é mais difícil. Tudo bem? Como que nós vamos montar agora 3 inteiros, 5 décimos e 6 centésimos e 7 milésimos? Qual ficha vocês acham que vai bem embaixo? Isso, a maior. Então, eu vou colocar os 7 milésimos. Depois, os 6... Isso, centésimos. Ó, a vírgula ali, ela fica no mesmo lugar que a vírgula fica, na ordem ali, ó. O que vai ficar? 7 milésimos, 6 centésimos e 5 décimos. Ó, 5 décimos e quantos inteiros? 3 inteiros. O que vocês acharam legal, né? Então, nós temos aqui o número que o Thomas pediu para o Lucas fazer. E vai dar mais um. Vamos deixar ele prontinho aqui, do ladinho. Vamos ver o próximo. Agora, vocês já conseguem fazer mais sozinhos. Vamos lá. Ó, está aqui a mesma coisa que eu fiz. Colocamos um em cima do outro e deu o número 3 inteiros, 5 décimos, 6 centésimos e 7 milésimos. Próximo, 9 inteiros, 6 centésimos e 2 milésimos. Então, nós vamos pegar quais as das fichas? O 9 inteiros, 6 centésimos, centésimos. Lembrem, 2 ordens depois da vírgula. Vem de 100. O 100 tem 2 zeros. Aqui é a mesma lógica, só que agora a gente vai para o outro lado. Antes era para maior, agora é menor. O 1000 agora são os milésimos
que nós vamos precisar 3 ordens. Então, 9 inteiros, 6 centésimos e 2 milésimos. Como é que vamos formar esse número? Ó, vocês notaram que ali no zero, no meio, no lugar dos décimos, ficou um zero. Por quê? Porque não tem nenhum número que está representando os centésimos. Na verdade, tem centésimos, né? Para formar um inteiro, preciso de 10 centésimos. Então, tem os centésimos, desculpa, para formar um inteiro, eu preciso de 10 décimos. Então, os décimos não tem nenhum número ali, na verdade tem, é o zero, mas eles estão, quando eu tenho 9 inteiros, eu tenho 10 décimos para cada um dos inteiros. Lembram disso? Então, agora, vamos ver o que o Thomas vai falar. Agora é com você, Lucas. Agora o Lucas vai ter que fazer sozinho com os números. Vocês estão com as fichas lá. Não precisam escrever nada. Viram que não tem ali o iconezinho que diz para anotar. Então não precisam. Vocês só vão pegar as fichas de vocês e montar esses 4 ou compor esses 4 números. Vamos ajudar o Lucas a fazer isso? Então não precisa escrever, só compor os números. Vamos dar um tempo para vocês. Conseguiram compor os 4 números? Então vamos ver aqui se vocês fizeram, como vocês fizeram? Então o primeiro tinha um inteiro, 9 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos. Então o que vocês fizeram? Pegaram essas 4 fichinhas. E daí, com qual que a gente começa? Qual que vai lá embaixo? Isso, começamos com os milésimos mesmo, né? Então vamos lá. Ó, os milésimos já estão lá. Aí colocamos a ficha dos centésimos, dos décimos e o inteiro. O inteiro, 9 décimos, 5 centésimos e 3 milésimos. Tudo bem? Vamos ver o outro. 3 inteiros, 6 décimos e 2 milésimos. O que a gente faz? Primeiro separa as fichinhas e agora coloca elas. Qual deles não apareceu ali? Não tem centésimos, não tem a ficha. Então, no centésimo vai ficar o 0. Não é isso que ficou para vocês, ó? O 2 milésimos, daí os 6 décimos e 3 inteiros. O segredo é, ó, que deste lado as fichas todas fiquem encostadinhas, ó. Deste lado. Aí sempre dá certo. Isso é um dos segredos aqui, pra gente sempre acertar nos números. Próximo número, vamos ver. 5 décimos e 6 centésimos. Só precisamos desses dois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a dos 5 décimos em cima do 6 centésimos. Ou seja, também podemos... Como é que a gente pode ler esse número também? Lembram? É só olhar o último. O último são centésimos. Então, são 56 centésimos. Vamos ver o último? 1 inteiro e 9 milésimos. Vocês separaram essas duas fichas. Onde que ficam os inteiros? Antes da vírgula. Então, colocamos o 1 ali. 1 inteiro e 9 milésimos. Tudo bem? Conseguiram ver como é que a gente usa essas fichas? Então, vocês vão treinar um pouquinho em casa. Olha o Lucas falando. Agora entendi. Obrigado, Thomas. Posso levar as fichas para resolver as tarefas da escola? Com certeza. E o bom é que, além de aprender, nos divertimos. Vocês concordam com ele? Vocês concordam com o Thomas? Mas o Thomas também ajudou ele bastante. Então, a tarefa agora é essa. Nós vamos usar as fichas de sobrepor e compor estes números.
E no número 2, nós vamos fazer exatamente o contrário. Ok? Então, só copiem, não façam, não vai dar tempo de fazer agora. Usem as fichas depois para fazer. Ok? Então, tempo para vocês copiarem a tarefa. Copiar a tarefa? Puxa, que aula, hein? Gente, vocês trabalharam demais, mas nós não podemos perder o nosso quiz para relembrar algumas coisas que foi falado durante a aula. Exatamente. A primeira é, em qual conteúdo o Lucas estava apresentando dúvidas? Eu tenho certeza que vocês sabem. Ah, mas não tenha dúvida. Números decimais. Falamos bastante. Nossa, realmente recortou bastante números decimais, hein? Aí vem a segunda. Qual o nome do material que fizemos com o Lucas? Olha, a reta numérica, fichas sobrepostas, sólidos ou gráficos. Também vocês sabem porque foi falado e foi feito. Ok? E a terceira e última. Como representamos o número inteiros, o número 3 inteiros, 3 centésimos, 8 milésimos em algarismos? Nossa, vocês fizeram bastante aqui, com certeza. Então eu tenho certeza que tem uma dica aqui. Pegar as fichas primeiro, correto? Sempre as fichas primeiro. Foi falado isso para vocês, peguem as fichas primeiro. Depois começa a compor pelo milésimo. Provavelmente a gente elimina duas alternativas. Rapidinho. E aí vamos fechar com a correta, que é 3 inteiros e 38 milésimos. Bem ok? isso. Gente, essa foi a nossa aula e não podemos esquecer, adivinha do quê? Dessas fichas. Por favor, guardem ela para a próxima aula, porque vocês vão precisar. E com certeza, essa aula vocês produziram bastante. Tenho certeza absoluta. E claro que a gente dá tchau para vocês, dá um né? Tchauzinho, um abraço, tá? Lembrem de colocar máscara quando tiver que sair. Isso, e não esquecer do álcool, né, gente? Isso Tá mesmo. ok? Tchau, gente. Tchau, tchau para vocês. Um grande abraço.